Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Hoje, sexta-feira, é o dia de indicação cultural no nosso canal e eu quero indicar para vocês um filme excepcional. Vamos fazer uma resenhazinha sobre o filme, falar algo sobre ele. Neférios ou Nefários, escreve-se dessa forma. Um filme de 2023, um filme excelente que você pode ver aí, a gente indica. Sexta-feira, pega aquela pipoca, né, bota lá na sua casa e assim chama ali os parentes, amigos, família, a esposa, o esposo. Pode assistir, excelente filme. É um filme que não é de terror. Quando você olha a capa do filme, o trailer, ele é um filme que tem uma pegada de suspense, não é um filme bobinho, mas tem um propósito muito interessante, tá? Então pode ver, tem algumas cenas um pouco mais fechadas, mas nada muito pesado, nada imoral. Pode ver tranquilo esse filme, tá? Toda sexta eu vou fazer uma indicação aqui de livro ou de filme e vou falar um pouquinho sem dar os spoilers, né? Tentar aqui tirar o spoiler do filme para você poder ver tranquilamente. Se você não viu e se você viu, coloca aqui no comentário algo que a gente não tenha falado ou que você discorde, tá bom? Eu vou fazer uma análise vou procurar ao máximo não dar spoiler do filme. Só relembrando, pessoal, todo domingo nós fazemos todo dia tem vídeo aqui no canal. Domingo é o dia da devocional. Domingo, primeiro dia da semana, dia de Nosso Senhor. Então eu faço uma devocional, deixo um vídeo aqui para você ter a semana toda para meditar ali, não só no vídeo, mas leia a palavra de Deus. Ela é de fundamental importância. Segunda-feira, nós fazemos uma análise geopolítica. Pego todas as notícias da semana, o que chamou mais atenção, que tem vínculo com a igreja. Então eu pego fatos que estão acontecendo no mundo, guerras, problemas econômicos, problemas ambientais, problemas culturais e trago para um posicionamento da igreja. O que a igreja está se posicionando, como a igreja está vendo aquele fato, o que aquilo afeta a igreja. Às vezes perseguições, muita gente não acredita, mas ainda há perseguição religiosa no mundo, crentes sendo presos, crentes sendo mortos, há perseguição cultural, pessoas sendo agredidas por amor ao evangelho. Então a gente tem uma análise geopolítica, tá? Terça e quarta nós escolhemos um livro da palavra de Deus e pegamos ali cada capítulo daquele livro e vamos tecendo alguns comentários dentro de versículos selecionados para você também ir lendo a Bíblia juntamente conosco e tendo uma análise um pouco mais apurada de cada um dos versículos bíblicos da palavra de Deus. Não todos, que não dá, mas a gente separa ali de cada capítulo 2, 3 versículos, 4 e fazemos ali uma análise bem detalhada. Na quinta-feira a gente traz um tema teológico. Estamos aqui, eu estou gravando esse vídeo, não sei quando você está vendo, mas esse eu estou gravando em abril de 2025 e a temática atual é avivamento. Então depois você entra lá na playlist aqui do YouTube e veja sobre avivamento. Já falamos sobre o fim dos dias, tem empreendedorismo bíblico, tem um monte de séries bíblicas aqui para você poder, juntamente conosco, aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Aí na sexta-feira é a parte cultural, que o cristão precisa alimentar a sua alma, precisa ter cultura. E aí eu separo alguns filmes, alguns vídeos, livros, peças teatrais, música. De vez em quando a gente vai e tenta reagir, fazer um react aqui bem básico, bem simples, para você também ter uma indicação de coisas boas. Às vezes o cristão sempre reclama disso. Mas não tem nada na televisão que preste, não tem nada na internet que preste, não tem nada no teatro que preste, não tem nenhuma música que sirva. Tem sim, tá? E aqui eu não vou te indicar só produtos religiosos. Eu vou dar um livro que não seja a Bíblia, um livro religioso, mas vou também te dar um livro secular. Vou te dar, a gente vai falar tanto da música secular quanto da música gospel, filme,
filme com uma pegada cristã, outro filme que não tem uma pegada cristã, mas que você pode ver, tá? Para você ter um leque de opções, porque tem coisa boa assim. É restrito, você precisa pesquisar bem, então eu acho que todas as indicações são válidas. No sábado, a gente fala sobre empreendedorismo. Fechando a semana, a gente fala sobre empreendedorismo bíblico. Como assim empreendedorismo bíblico? Isso mesmo. A gente trata de negócios, de visão empresarial, liderança, sempre com foco na palavra de Deus, tá? Óbvio que você, como empreendedor ou líder, funcionário público, líder de alguma instituição, CEO de alguma empresa, você não tem que focar só na Bíblia. Mas como o canal aqui é um canal cristão, esse é o nosso enfoque. A gente pega todas as situações, algumas delas importantes, e trazemos para uma visão da palavra de Deus. Então, claro, você tem que estudar outras coisas também, mas aqui eu vou trazer o conteúdo bíblico para você ir se aprimorando. Então vamos lá, vamos para o Neférios ou Nefários, tá? É um filme de 2023, um filme recente, e esse filme ele conta a história de um preso que está para ser condenado, está para ser executado em uma prisão americana. E ele precisa de um laudo, um atestado de um psiquiatra, confirmando se ele, resumindo, é maluco ou não. Se ele for maluco, ele vai para um hospital psiquiátrico, não vai ser executado. Se ele não for, ele será executado. E no início do filme, nós temos a troca dos psiquiatras, porque o psiquiatra antigo, eu não vou dar spoiler, que acontece com ele é trocado, e o novo psiquiatra, ele tem essa dúvida se aquela pessoa que está ali, o preso, ele deve realmente merecer a condenação, a cadeira elétrica ou não. E por que ele tem essa dúvida? Porque logo na primeira entrevista que ele tem com o preso, ele tem mais ou menos 24 horas para dar o diagnóstico dele. E logo na primeira conversa, o preso se apresenta como um demônio, como uma entidade maligna, e aí dá esse nome que, segundo ele, é do fenício antigo e que significaria mais ou menos a palavra hoje nefasto. Essa seria a tradução do nome do demônio. E aquilo choca o psiquiatra. A princípio, ele não dá muito crédito, acredita que realmente aquele preso tem um problema psiquiátrico, mas ele fica na dúvida se o preso está querendo enganá-lo ou não. E o demônio vai indicando várias situações para ele, onde diz que ele cometerá 3 assassinatos, diz que ele vai escrever um livro para o demônio, na verdade vai publicar um livro que já está pronto para o demônio, e o filme vai se desenrolando de uma forma muito inteligente, uma forma que mexe e traz alguns pontos importantes para nós analisarmos na nossa caminhada cristã. A primeira coisa que me chama muita atenção é o fato do inimigo, do demônio que está falando ali com ele, se valer da descrença da sociedade na sua existência. Inclusive tem uma cena que eu vou falar um pouquinho, não tem jeito, que chega um padre e o demônio fica ali desesperado, porque o padre então iria praticar o exorcismo, iria repreender, iria buscar a Deus para que aquela pessoa fosse liberta das garras do mal. Só que o padre diz que não, que agora ele nunca fez aquilo e que agora o sistema mudou. E aí o demônio fica tranquilo, porque entende que a igreja, e aí ele está falando claramente da igreja católica, já não tem mais a fé, perdeu a fé, agora é tudo secularizado, ou seja, todas as estratégias são humanas. E isso aqui me chama a atenção, porque isso acontece não só na igreja católica, mas na igreja evangélica também, uma busca incessante, uma busca incansável por práticas de gestão empresarial para crescimento da igreja. Esse ponto me chamou muita atenção. E por quê? Porque você vai tirando os elementos sagrados. Se tudo se resume a pintar a igreja de uma parede, de uma cor, a parede da igreja de uma cor, colocar ali um som ambiente tal, você
ter a iluminação da igreja de uma forma e pregar um certo tipo de mensagem e aplicar o conceito de administração, de gestão, de marketing, de vendas, etc, etc, etc na igreja, e claro, estratégias de organização não são pecados. Porém, quando isso substitui totalmente ou grande parte da fé, do amor, do milagre, da simplicidade do evangelho, do altruísmo, do confrontamento do pecado, que a palavra de Deus ela confronta o pecado. Nós não somos cães raivosos para humilhar, para querer matar alguém, mas por mais que você seja gentil e sábio, a palavra de Deus sendo pregada, uma hora essa verdade vai confrontar quem está em pecado. E essas pessoas muitas vezes, como diz o apóstolo Pedro, tendo comichão nos seus ouvidos, não suportam a sã doutrina e com isso sai da igreja. Então até que ponto a igreja está preparada para perder fiéis se hoje só se valoriza o crescimento massivo de pessoas dentro da igreja, e até que ponto nós estamos prontos para fazer uma avaliação disso? Então o secularismo, o materialismo dentro da igreja é uma das estratégias que o inimigo utiliza para se manter aprisionando almas até dentro das instituições religiosas. Então acho que esse ponto, o filme é brilhante, muito bom mesmo. Outro ponto que chama a atenção é que o psiquiatra então começa a dar corda, né, para a pessoa que está ali, que ele não acredita que seja o demônio, ele acredita que ou o preso está tentando enganá-lo para não ser condenado, ou o preso realmente é maluco, é doido e está acreditando que é o próprio demônio. Mas naquela conversa entre eles, ele diz assim: olha, então a rebelião de vocês contra Deus falhou, porque a terra está uma maravilha. Nós estamos, né, o amor venceu, estamos vivendo época de compreensão, todos têm liberdade e a desigualdade social está diminuindo, enfim, e traz um monte de pautas que são vendidas para a gente hoje, na nossa era moderna, e o demônio ri, exatamente, gargalha da cara dele e traz uma série de argumentos destruindo aquela falsa percepção de que o mundo está indo para melhor, quando na verdade o demônio mostra ali com toda clareza que nós estamos, a sociedade, o ser humano de uma maneira geral está afundando cada vez mais na lama do pecado, o ser humano está doente, o ser humano está cada vez mais egoísta, o ódio nunca esteve tão em alta. E eu acho esse ponto assim também outro diálogo muito profundo que geraria aqui várias reflexões, e eu quero pegar só uma delas para não dar o spoiler para você ver o filme, tá? Mas ele fala, por exemplo, da escravidão. O psiquiatra então fala: olha, acabou o racismo, não tem mais, a escravidão acabou há séculos. E o demônio então, quando ri, fala assim: olha, nem no ápice, nem no apogeu do Império Romano você tinha tantos escravos como tem hoje. E na sociedade moderna existem hoje escravos mesmo, literalmente, pessoas escravas, não é aquele trabalho análogo à escravidão. É pessoa que talvez seja escravo. Não. Pessoas hoje, o demônio diz, são 40 milhões de pessoas literalmente escravizadas. E aí ele diz um dado alarmante que você deve pesquisar. Eu pesquisei, mas pesquise isso. Segundo ele, aí, você pesquisando na internet, você vai ver as fontes, mas segundo o filme, 20 milhões desses 40, ou seja, 50% dos escravos, são escravos sexuais. Então, olha que coisa, né, perversa, olha que coisa terrível, e que mostra uma realidade cruel, mas que é a realidade. Estou dizendo aqui que o demônio fala a verdade não, tá, gente? Nem estou priorizando. Mas o que o filme busca trazer no diálogo entre eles, em toda a situação, é mostrar o quanto facilmente nós somos enganados com esses discursos mentirosos.
que a coisa está tudo bem, que estamos progredindo, que estamos avançando. Na verdade, a Igreja de Cristo precisa urgentemente de um avivamento, de um renovo. Precisa urgentemente de um olhar mais apurado. Precisa voltar às Sagradas Escrituras para poder saber se posicionar. Então, assim, o filme é muito bom. Eu vou parar por aqui, porque senão você também, né, acaba sabendo todo o filme. O final é assim, surpreendente. Eu quero deixar só uma pergunta para você colocar aqui nos comentários quando você vê esse filme. Eu não vou te falar nada, mas eu vou deixar uma pergunta na sua cabeça aqui para a gente encerrar. Me responda, depois que você deu a pausa aqui no vídeo, viu o filme e voltou. Responda essa pergunta. O psiquiatra, ele fez ou não a vontade do inimigo? O psiquiatra, no final de tudo, ele cumpriu ou não cumpriu o que o demônio disse que ele faria? Quem venceu no final das contas? O psiquiatra ou a entidade maligna que possuía ali aquele preso? Vou deixar só essa pimentinha para você, tá bom? Olha, veja esse filme muito bom, fique tranquilo, tá? É suspense, não é um filme bobinho, como eu falei, mas é um filme muito intrigante para você, para te ajudar a pensar e te confrontar, principalmente com a sua fé. Tenha uma sexta-feira abençoada e que Deus te abençoe sempre.